Olá, sou Lilian Sartori, advogada e sócia da Lopes e Castelo. E hoje estamos aqui no podcast Leis e Negócios para falar de um tema muito interessante, atual e importante, que é a tributação das novas tecnologias. E para dividir esse assunto conosco, nós temos a doutora Thaís, que também é sócia do escritório, seja bem-vinda. Muito obrigada. E a doutora Mirela, que é advogada da equipe. Seja bem-vinda. Importante lembrar que a nossa Constituição Federal, ela é do século passado. Então, quando ela foi promulgada, ela representava uma outra realidade. Nós não tínhamos as tecnologias ou as descobertas que a gente tem hoje. Então, o constituinte daquele período, ele criou as normas de acordo com a realidade da época. Só que isso vem passando. E cada dia mais nós temos acesso a outras tecnologias, as outras criações. Isso traz consequências jurídicas e tributárias. Quando a gente pensa que a Revolução Industrial, ela deu um pontapé inicial para tantas alterações, para tantas reformas, e desde lá não parou mais. A gente até tem dúvidas e surgem muitos questionamentos. Será se hoje essas novas tecnologias, ela é um serviço ou uma mercadoria sujeita ao ISS ou ao ICMS? Antigamente, como que funcionava? As obrigações acessórias, por exemplo, elas eram todas em papel, né? Então, o fisco tinha um controle de uma outra forma. Hoje, praticamente tudo é feito de forma online. A gente consegue ter acesso de qualquer parte do mundo de forma online, fica armazenado em nuvens. As obrigações acessórias, por exemplo, em 1970 foi criada a DIPJ. Em 1990 foi criada a Declaração Simplificada para as Pessoas Jurídicas. E o SPED é de 2000. E desde lá até agora, ele vem tendo um avanço tecnológico muito grande, liberando vários sistemas, vários blocos para ter esse controle. E aí a pergunta que surge, será que o nosso sistema ele está preparado para isso? Né? Tanto o sistema legislativo como o sistema do judiciário. Será se há esse acompanhamento das novas tecnologias? E por isso que nós estamos aqui hoje, para trazer essa discussão que ela é tão nova, tão ampla e tão importante. Eu sei que a gente não vai ter resposta para tudo, porque é um assunto que realmente surgiu e vem alcançando patamares inimagináveis. Porque antigamente não se falava em metaverso, inteligência artificial, streaming, e aí vai. Software por encomenda, diferença de software feito de acordo com a necessidade da empresa. Então, são muitos avanços. E aí, doutora Thaís, o que você tem para dizer para nós sobre esse avanço? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema, que é um tema novo, um tema instigante e um tema que ainda não tem muitas respostas, né? O objetivo aqui hoje é a gente entender, compreender como que essa nova realidade está se apresentando, entender como que o ordenamento jurídico ele está lidando acerca desse tema e quais são os aspectos tributários, né? Quais são as consequências tributárias para os empresários desse setor. Até porque se o contribuinte ele não tem acesso à informação e ele não sabe como tratar esse assunto, fica difícil até para que ele possa apurar e recolher corretamente seu tributo. Se existe essa divergência, e a gente vem acompanhando ao longo dos anos, que nem o próprio fisco ele tem uma certeza daquilo que ele faz, né? Sim. Existem muitas mudanças de posicionamento no judiciário, da própria legislação. E para você, essas novas tecnologias, o que são essas novas tecnologias, em primeiro lugar? E depois, ele é um serviço ou ele é uma atividade comercial? Bom, o que a gente precisa ter em mente, então, é que como que tudo isso surgiu? As tributações com essas novas tecnologias. Ela se deu justamente pelos operadores de direito identificarem uma deficiência de regulamentação tributária, o que vinha causando uma certa insegurança por parte dos empresários desse setor, né? Trazendo para o lado jurídico aqui a questão, é importante a gente ter em mente que a Constituição Federal, que foi criada em 88, juntamente do nosso CTN, que regulamenta tudo isso, que foi criado em 65, a Constituição Federal ela é quem determina quem vai ser o ente competente para poder tributar, regular, quem é que vai poder cobrar esses tributos que acontecem
dentro dessa relação do metaverso, das criptomoedas, dentro desse universo, né? Então, é imaginar e pensar que a Constituição de 88, ela não imaginava que hoje a gente estaria falando de criptomoedas, de nuvem, de metaverso. A Constituição Federal ela é da época do CD Player. Isso também já evoluiu até aqui, porque lá naquele período, a gente ouvia a música de uma outra forma, né? Hoje, a gente tem diversas plataformas para poder ouvir música, no próprio celular, enfim. Então, o problema disso tudo para o direito é que isso tudo gera riqueza. E a gente sabe que quando gera riqueza, a gente tem que dar uma partezinha dessa nossa riqueza para o governo. Então, o que eu percebo é que a legislação ela vem caminhando a passos lentos para poder alcançar esse desenvolvimento tecnológico, sociológico, e aí a gente chega num cenário que está sem base legal para tributação dessas novas tecnologias, né? Exatamente, até porque se não existe uma legislação, Estado ou município vai querer arrecadar. Né? Então, se existe essa dúvida de quem arrecada, o próprio contribuinte fica à mercê de uma dupla tributação e ele muitas vezes paga para um e não sabe se deveria estar pagando para o outro. Isso aconteceu com o streaming, né? Que é algo que hoje para a gente é algo muito comum. Todo mundo utiliza esse tipo de serviço, mas é recente, foi em meados de 2016, 2017... que a lei que trata das atividades sujeitas ao ISS, que incorporou essa modalidade. Porque até então o Estado achava que deveria tributar, porque ele estava equiparando uma atividade de informática, e a prefeitura não, dizendo que, olha, isso aqui é uma prestação de serviço. Então, essa questão ela só foi dirimida ali entre 2016 e 2017 com a inclusão do item na lei que trata sobre os serviços sujeitos ao ISS. Então, é extremamente importante. Sim. Como você bem disse, nós não teremos todas as respostas aqui, porque é um assunto que está iniciando agora. Nós estamos, assim, no meio de uma reforma tributária que já tratou sobre o consumo, mas que depende de regulamentação também. Então, muito provavelmente, esse assunto também vai estar embutido no meio dessa reforma tributária para os próximos anos, para a gente saber também como que o contribuinte tem que se portar. E no universo até um pouco mais amplo, fica até difícil imaginar o que mais de novo pode surgir, né? Porque a gente está aqui beirando a inteligência artificial, que vem também para substituir algumas atividades, e como que vai ser a regulamentação e a cobrança da tributação. Exatamente. Hoje não existe uma legislação sobre isso, mas o nosso legislativo precisa caminhar na mesma intensidade que as novas mudanças estão ocorrendo. Exatamente. Né? Então, diante dessa natureza híbrida das operações, existe esse risco da dupla tributação, não é isso, doutora Thaís? Exato, exatamente. E a doutora havia me perguntado acerca se dá para diferenciar mercadoria de serviço. Isso. A gente tem que ter em mente, eu acho que isso na verdade é muito claro para nós, que toda cobrança de tributo, de imposto, tem que ter previsão em lei. Né? Então, esses serviços e essas mercadorias, qual foi a problemática lá atrás? Havia uma certa discussão entre o Estado e entre o município em conseguir classificar mercadorias e serviços. E aí que gerava uma guerra fiscal, o contribuinte ficando no meio disso tudo e eventualmente ocorrendo até bitributação. Então, a gente volta para a mesma questão, que é a regulamentação. Isso tem que estar de forma muito clara. Lá atrás, falando um pouquinho de software aqui, software de prateleira, essa palavra que é bem utilizada, voltando um pouquinho lá atrás, isso era um assunto não tanto polêmico, porque o que se entendia? O que a jurisprudência, o que o STJ e o STF entendia? Isso lá atrás, em 88. Aquele software de prateleira, que é quando o contribuinte ele vai até um ambiente físico, uma loja, e ele pede para o vendedor, eu quero esse Windows 10, por exemplo. Que antigamente vinha em disquete. Isso, e exatamente, vinha numa capinha. Isso não é da época de vocês, meninas. Não. Mas é da minha época. E justamente, ele vinha numa capinha, tinha um manual de instrução,
E o que incidia sobre esse software de prateleira? O ICMS. E era mais fácil de identificar, porque você ia até o estabelecimento, comprava, então tinha mercância ali, você trazia esse objeto, não é isso? Isso, por isso que a discussão era um pouquinho mais simples lá atrás, quando tudo começou, essa questão do software. Só que foi avançando, obviamente. E o ponto que chegaram foi o seguinte: mas e quando esse software ele acaba sendo encomendado por um cliente de uma forma personalizada? De acordo com as necessidades desse contribuinte, né? Isso. E aí, vai ser ICMS ou vai ser o ISS? E começou uma discussão nesse sentido e já havia essa deficiência de classificação de mercadoria e de serviço por parte desses entes, até que essa discussão ela se aprofundou tanto que chegou no STF. E recentemente o STF ele definiu que incide ISS sobre softwares personalizados. Sim. Então, quando o contribuinte ele vai lá e ele especifica o que ele necessita, na verdade, nesse programa, nesse sistema que vai vir para ele, aí vai caber o ISS nesse caso. E foi uma demanda que trouxe muitas discussões. Eu me lembro de alguns casos de autuações fiscais milionárias pela Fazenda Pública de São Paulo, cobrando ICMS. Né? E o que o STF decidiu? Olha, a partir do julgamento, é a incidência do ISS. E para evitar a bitributação, quem já pagou não poderia ser cobrado novamente. E isso teria aplicação dali para frente, né? Isso foi só sobre o software. Imagina quantas outras questões não ficam à mercê de uma interpretação um pouco mais extensiva, quando não caberia, né? E às vezes isso é um problema, doutora Lilian, porque o fisco, muitas vezes numa tentativa de conceituar, de facilitar a vida do contribuinte, acaba causando mais confusão. Na hora de justamente colocar aqui, essa mercadoria aqui é de competência do Estado. Esse serviço, ISS. Então, às vezes, acaba atrapalhando. Mas você não acha, Mirella, também que isso acontece porque ninguém quer perder a arrecadação? Então, quando surge algo novo, eles preferem mudar uma classificação para se enquadrar de acordo com a sua necessidade? Da mesma forma que a gente estava tratando do hardware, o entendimento da Receita Federal, ela muda a cada tempo, né? Com questão a qual tributação incide e qual tipo de serviço que se refere. Ela entende que para incidência de imposto de renda e contribuição social, ela entende que ele tem um efeito de royalties. Isso. E quando é para incidência do PIS e da COFINS importação, sobre serviço. Exatamente. Doutora Mirella, você entende que essas mudanças de interpretações, elas trouxeram muitos aspectos, muitas mudanças também na tributação? Nós vemos uma mudança no contexto econômico também, né? Quando a gente trata de digitalização de ativos, que são aquela mudança dos bens tangíveis para os bens intangíveis. Nós notamos muito quando nós olhamos o ranking das maiores empresas em 2020 e a diferença do ranking das maiores empresas em 2024. Naquela época, era muito notável que as empresas que estavam nas primeiras classificações, empresas vinculadas a commodities, mercadorias, hardware. E hoje nós notamos que as empresas que estão mais em evidência são aquelas que prestam serviços digitais, como a Meta, como o Google. A gente consegue notar essa discrepância. Nós notamos também a mudança na forma de pagamento. Então, quando naquela época que a gente adquiria produtos até na internet mesmo, nós pagávamos com dinheiro fiduciário, dinheiro físico. Hoje, nós temos uma mudança no século XXI que é muito comum a gente pagar com criptoativos, né? Então, tem essa discrepância que a gente consegue notar, principalmente com a pandemia, né? Eu acho que com a pandemia teve essa evidência, né, maior depois da pandemia. A pandemia, ela acelerou muitos procedimentos, né? Uhum. Talvez a humanidade até ela caminhasse um pouco mais devagar nesse avanço tecnológico. Mas com a pandemia, foi necessário que tudo mudasse de uma forma imediata. E nós percebemos que isso funcionava. Quem não gosta de comprar algo sabendo que vai chegar no mesmo dia?
Sim. né? E eu vejo também a dificuldade em coisas simples. Antigamente as pessoas andavam com dinheiro físico, como você disse. Já aconteceu de você ir pagar algo com dinheiro físico e a pessoa falava, você faz um Pix? Você tem um cartão? Porque já não tem mais essa circulação física do dinheiro, né? Isso é uma grande mudança. E como você bem disse, Mirella, as formas de pagamento, de investimento, elas estão ganhando outros ares. Hoje se fala muito dessa moeda virtual, que não é controlada pelo Banco Central, mas que tem um sistema de rastreamento que se diz muito correto, né? O que seria, então, essa nova forma de pagamento? Então, são os criptoativos, né? O primeiro criptoativo, não tem como falar em criptoativo sem falar do Bitcoin. Ele foi criado lá em 2009, não é tão antigo, mas também não tão novo, como uma outra alternativa de pagamento, porque o criador dele, até hoje a gente não sabe exatamente quem é, né? Mas ele tinha uma crítica muito grande ao dinheiro físico, né? Que é emitido de forma monopolizada, controlada, centralizada. Então, ele fez esse criptoativo de forma descentralizada. Ele criou um sistema peer-to-peer, que é ponta a ponta. Então, se eu quiser fazer uma transação com você, não vai precisar de um terceiro intermediando. Entendi. Né? Por exemplo, um banco. Por exemplo, um banco. E esse criptoativo, ele funciona exatamente como um dinheiro, assim. Ele é inspirado no dinheiro mesmo, físico. O que gera de insegurança, na verdade, nas criptomoedas são por esse fato de não ser centralizada, não ter um órgão que o regulamente. Gera muita insegurança, mas... Esse sistema, ele foi criado com um blockchain, né? Que ele rastreia as operações de Bitcoin. E então, não é tão no escuro assim. Algumas pessoas pensam que é um pouco mais no escuro, porque não tem nenhum órgão governamental ali regulando e tudo mais a moeda. Mas ele é possível, sim, rastrear, é confiável. Mas quando houve a criação dessa moeda, da criptomoeda, do Bitcoin, foi desenvolvido também um sistema de blockchain. Então, é como um sistema de livro contábil. Todas as operações que são feitas com Bitcoin, elas são registradas lá. Então, não é tão no escuro assim. Não é algo tão inseguro. Da mesma forma que é possível fazer a lavagem de dinheiro em dinheiro fiduciário, dinheiro físico, é possível também fazer com Bitcoin, claro. Eu acredito que quando a gente fala em criptomoedas, a sensação que dá primeiro é que é algo ilegal, que fica perdido ali no sistema, não é possível seu rastreamento, e na verdade ele é. Sim. Ele foge um pouco do nosso sistema habitual, em que a gente sabe que tem um extrato de conta corrente, por exemplo, em que vai mostrar toda a sua movimentação financeira. Sim. Tá, então, na verdade, quando você fala da criptomoeda, existem sim essas corretoras que fazem essas negociações. Eles não seriam um terceiro, então, envolvido na operação? Seria. E a gente também pode entrar na questão da tributação, né? Falando em criptoativos, hoje em dia, nós, no Brasil, é equiparado a ativos financeiros. Então, a incidência seria na declaração de IR, né? De imposto de renda. Quanto às questões das exchanges, né? Que são empresas que fazem a intermediação da compra do criptoativo, poderia sim incidir o ISS, que é um imposto sobre serviço, né? Tá crescendo muito esse mercado de criptomoedas. É algo que está em ascensão. Tanto é que, recentemente, a Receita Federal do Brasil, ela criou um mecanismo de tributação do imposto de renda sobre a criptomoeda. A forma que o contribuinte deve fazer a declaração, não é isso? Como que vai funcionar, Mirella, agora em 2024? Então, antigamente, incidia-se sobre as operações de até 35 mil, havia uma isenção. Tá. Em todas as operações, passando de 35 mil, começava a incidir a alíquota de IR de 15%. Tá. Hoje, a gente teve a mudança com uma lei agora que foi bem polêmica, né? Que é conhecida como a lei das offshores, né? Nós temos uma mudança na questão dos investimentos no exterior. Tá. Então, brasileiros que possuem investimentos de ativos financeiros, de criptoativos,
no exterior terão a isenção de 6 mil. Então, não é 35 mil, é 6 mil. E a partir das operações maiores que 6 mil, é tributado com alíquota de 15%. Entendi. Entendeu? Então, reduziu essa isenção. Antes era 35 mil, hoje passou para 6 mil reais de isenção. Entendi. Nas operações. Entendi. Bacana esse assunto. Eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho sobre o metaverso. Sim. Que é algo que também fica muito em evidência. Que, na verdade, ele representa, né, aquele mundo virtual. Ele quer pegar o mundo real, transformar em mundo virtual com a inteligência artificial. E ali é possível você conversar, fazer negócios, criar procedimentos. E como que funciona? A gente tem alguma regulamentação desse metaverso, doutora Thaís? O metaverso, ele nada mais é do que um ambiente virtual que conta com todas essas tecnologias que a gente está conversando aqui. E que, na verdade, podemos dizer que tudo que acontece no nosso mundo físico, real, também pode acontecer lá dentro do metaverso. Então, nós seríamos uns avatares nesse metaverso. É, exatamente isso. Então, o que causa, na verdade, a questão jurídica aqui é como que o direito, o ordenamento, ele está regulamentando essa questão, já que tudo que acontece aqui também pode acontecer lá dentro do metaverso, lá naquele espaço digital, e inclusive ser tributado, porque os empresários, as pessoas desse ramo, ou até quem mesmo detém a criptomoeda, ela faz investimentos através da criptomoeda, Bitcoin e tudo mais, você tem que ser tributado sobre isso. Então, como que o ordenamento ele está lidando, como que a Constituição de lá de 88, ela está tratando essa tributação, né? Eu consigo enxergar uma certa dificuldade, inclusive em termos de parâmetro legal, porque nosso ordenamento aqui no Brasil, ele não tem nenhum parâmetro ainda para poder identificar e qualificar essas relações jurídicas que acontecem lá dentro do metaverso. Não, eu posso imaginar, porque, por exemplo, se ele representa a realidade nossa aqui, suponhamos que a gente faça uma relação de compra de um imóvel. Sim. Nós sabemos que tem incidência do ITBI. E no metaverso, existe essa possibilidade de cobrança do ITBI também? Exatamente. Se eu estou oferindo renda, lucro, se eu estou contratando alguém ali, como que funciona? Né? Eu acho que ainda não funciona, na verdade. Porque para que tenha cobrança ou incidência de um tributo, eu preciso de uma lei anterior que o defina. Né? Esse tributo tem que ser permitido pela Constituição Federal. Exato. E se a nossa Constituição Federal ela não permitiu, ela precisa se adequar, através de uma emenda à Constituição, para que possa ser possível a tributação nesse mundo que não é real, mas que existe. Exatamente. Como essas empresas elas conseguem realizar operações dentro do ambiente digital, desse mundo do metaverso, o direito ele tem que se preocupar, então, em como que ele vai adequar as hipóteses tributárias para essas pessoas, para esses agentes, né? Vamos dizer assim. Porque, para mim, é claro que o avatar ele não é um contribuinte. Sim. E como eu falei lá no começo, para tributar tem que ter previsão em lei. Ele não é um sujeito passivo ainda, Ele não né? Então, como que o ordenamento ele vai atribuir capacidade contributiva para essas pessoas que estão realizando operações dentro do metaverso? Exatamente. Né? E qual é o valor desse bem dentro do metaverso? Então, são muitas questões que dependem de entendimento, definição jurídica para que possa ser cobrado, para que possa ser exigido. E se as operações reais começarem a ser feitas através do metaverso, como que vai ficar essa situação? Porque como a doutora bem mencionou, a gente não pode tributar por analogia. Não. Tem que vir a Constituição junto do Código Tributário Nacional e regulamentar essas situações. A gente não pode criar incidência por analogia. Exatamente. Não é porque está ocorrendo ali que eu já acho que eu devo cobrar. Não funciona dessa forma. E também eu acho que gera uma problematização também na questão da competência, porque o metaverso, ele não tem uma localização fixa, né? Então,
Eu posso estar aqui no Brasil, mas interagindo com outras pessoas e fazendo compras no exterior, em outro país, num sistema criado em outro país. Então, a gente tem essa problematização que eu acho que deveria ser regulamentada, não só com um país só, mas que tivesse um acordo, pelo menos, futuro, né, claro, tivesse um acordo, pelo menos, com os outros países, né? Porque também tem a questão da bitributação, que pode ser tributado aqui, mas pode ser tributado em outro país. Como que funcionaria essa questão da competência, né? É um assunto, na verdade, que não tem muita transparência ainda, né? Não é algo que seja fácil de fiscalizar. Quando a gente fala das operações no mundo real, a gente sabe quais são as obrigações, aonde você deve levar, qual é a nota que deve ser emitida, onde deve ser escriturado. E quando a gente fala em operações no metaverso ou atividades exercidas através de uma inteligência artificial, ainda é tudo muito novo. Então, a gente ainda não sabe. É um assunto que está em voga, ele é importante de ser discutido, até para que tenha uma movimentação do nosso legislativo e eles permitam que exista uma legislação legal, constitucional, que possa regulamentar todas essas operações. A gente não pode simplesmente fingir que elas não existem. Elas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Exato. Né? E elas dependem de uma regulamentação. Enquanto isso, elas não podem ser cobradas. Sim. Eu entendo que é dessa forma. Existe, é feito, mas como ela vai ser cobrada, ainda nós não sabemos, né, a sua incidência. Por isso que o objeto desse podcast foi a gente trazer essas questões polêmicas, né, que a gente sabe que ainda não tem uma resposta definitiva. Mas é um assunto que depende muito de discussões para que ele possa, no futuro bem próximo, ter uma regulamentação e a gente possa até passar uma orientação mais concisa para quem nos procura. Sim, exatamente. Eu gostaria até de mencionar, em relação ao que a doutora Mirella já esclareceu para a gente, as duas principais formas os dois principais instrumentos de pagamento dentro desse metaverso, que também, voltando um pouquinho, a questão da tributação no metaverso, eu acho que também ela está simples de entender, que é através do imposto de renda, porque a forma de pagamento mais utilizada é a criptomoeda, explicada pela doutora Mirella, e também as NFTs, que são aqueles tokens digitais. Isso. Né? Então, isso está claro. Com relação à criptomoeda, a Receita Federal, ela já vem se posicionando nesse sentido e está muito claro para os contribuintes que, se eu faço investimento com criptomoeda, eu tenho que declarar no meu imposto de renda, e se eu faço uma alienação com ganho de capital, eu vou recolher imposto de renda sobre isso. Com relação à criptomoeda, eu acho que a tendência está sendo avançar a legislação nesse sentido, até porque teve essa legislação que a doutora Mirella mencionou recentemente. Agora, com relação à NFT, é uma realidade um pouquinho mais recente, né, doutora Mirella? É um pouco mais recente. Ela teve um boom lá em 2021, que foi aquelas compras que vários famosos adquiriram, né, de artes. E essas obras valem muito, né? Valem milhões. A mais cara foi 91 milhões de reais. Sim. Hoje, eu creio que só incida o IR mesmo. Você tem que fazer a declaração no imposto de renda, né? Mas eu acho que deveria ter uma regulamentação mais específica. Porque a criptomoeda, ela é um ativo financeiro. O Brasil já reconhece isso, que ela é um ativo financeiro. Mas as NFTs são objetos intangíveis que são criados ali, mas que não tem se valorizam, desvalorizam também, mas que não tem não é um criptoativo, né? Pode ser bens e serviços? Então, isso não está muito seguro ainda não para a tá muito Receita seguro. Federal, porque ela já classificou a NFT como um criptoativo, só que o problema da NFT é que ela não expressa uma medida única em si. Ela pode ser expressada também através de criptomoeda. E as criptomoedas, elas têm várias. A gente mencionou Bitcoin, mas tem também Ethereum, tem outras também. Tem aquele que virou meme, o Dogecoin.
Então a Receita Federal, ela tem essa dificuldade e para nós, operadores do direito, é um campo um pouco perigoso trabalhar. Sim. Porque a gente não sabe como exatamente a Receita Federal ela vai enquadrar o contribuinte no momento da tributação dele ali, né? E só para falar também, a doutora Mirella trouxe alguns exemplos de NFT, mas na prática também a gente pode imaginar que, vamos dizer que eu tenha uma loja de roupa e eu queira comprar dentro do metaverso um espaço digital para ter minha loja lá dentro. E-commerce, né? Exatamente. E aí, quando eu adquiro essa loja, o que vai incidir aí? O que é que representa o meu direito de propriedade desse bem digital? Justamente a NFT. E aí, ela é registrada no blockchain, o que traz toda essa segurança, enfim. E ali, ele representa que eu, Thaís, sou proprietária dessa loja nesse ambiente digital. E é bom, aproveitando o gancho, que essa e-commerce, também a gente não tem a garantia de que ela é regular, né? Por exemplo, você pode fazer a compra no multiverso desse espaço, só que ela é regular. Qual é a legislação que vai ser aplicada para esse e-commerce? Exatamente. Porque você pode adquirir uma loja virtual, que ela é virtual, só que você pode fazer a venda de produtos físicos por essa loja virtual. E aí? E quem vai regulamentar que aquele produto, de fato, segue as normas de segurança, está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se precisa de alguma licença de liberação e uso. Então, são assuntos muito novos que a gente iniciou essa discussão hoje e que eu acho que vale a pena a gente, num futuro próximo, continuar acompanhando e trazer as novidades. Mas o que a gente tem de real hoje também é que existem benefícios fiscais no setor de tecnologia, né? Que é a lei do bem e a lei de inovação. O que seria essa lei do bem, essa lei de inovação? Ela se aplica a todos os contribuintes ou somente a contribuintes sujeitos ao lucro real? Ela só se aplica àquelas empresas de lucro real que estão regulares. E elas incidem sobre aqueles investimentos voluntários, né? Então, ela faz a redução na base de cálculo, pode ser do IPI, IRPJ e CSLL. E a redução, a alíquota zero do imposto de renda retido na fonte também. Então, são incentivos, né, doutora Lília? Incentivos fiscais que essas empresas têm, essas empresas que estão preocupadas em ter um desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de inovação, elas também têm essa oportunidade de receber esses incentivos para ter um eventual desconto na sua tributação. Então, é importante que essas empresas também fiquem atentas a esses incentivos que são disponibilizados. Isso, as empresas verificarem se elas preenchem esses requisitos da lei, né? Exatamente, até porque ela tem que justamente preencher um formulário para ver se ela está dentro dessas condições, né? Porque, claro, todo benefício ele coloca todas essas condições. Então, é importante estar acompanhado de um profissional para poder enxergar onde que ele pode se enquadrar, para ele ter essas reduções e usufruir desses benefícios fiscais. Mais alguma coisa eu posso... Eu tenho só para fechar o raciocínio, só. Tá. Só queria dizer, então, que dentro desse metaverso, essa tributação que a gente comentou aqui, eu percebo uma dificuldade do governo em rastrear. A gente tem que ter na cabeça que o que acontece no mundo virtual fica no mundo virtual. Não é assim. Não pode ficar lá. O direito tem que se mexer e regulamentar isso. Então, esse tema, eu tô até muito, inclusive, feliz de estar falando desse tema aqui, através da Lopes e Castelo, porque ele não é muito debatido. A gente não enxerga muita pauta, essa pauta dentro dos assuntos. Então, eu estou muito feliz de poder estar conversando sobre esse caso. Ele tem que ser falado, ele tem que ser estudado, ele tem que ser olhado com mais atenção, porque o metaverso está aí, a criptomoeda está aí, está tudo avançando e o direito precisa também avançar da mesma forma, né? A gente está em época de reforma tributária, na minha opinião, já passou da hora de estar falando sobre esse assunto, inclusive para instigar a regulamentação sobre isso. Nós, operadores de direito, a gente também tem que trazer mesmo em pauta isso para a gente judicializar questões nesse sentido, porque o empresário ele fica sim perdido
quando ele está realizando essas operações dentro do metaverso, né? Então, o direito tributário ele tem que se preocupar com esses 3 fatores, né? Trazer todos esses novos fatos para dentro das hipóteses tributárias, aí consequentemente, cuidar dos conflitos que vai ter de competência sobre isso, porque o metaverso está em qualquer lugar, a todo momento. Sim. E a gente tem que saber quem é que vai cobrar isso, qual é o ente que é competente por isso. Então, a Constituição Federal e o CTN, eles têm que cuidar sobre isso. E, por fim, atualizar a legislação. Porque se não fizer isso, só está abrindo espaço para ilegalidade, sonegação, só está abrindo portas para tudo isso que lá na frente vai se tornar um problema para nós. É uma outra realidade, né? E a gente pode ir até um pouquinho mais além. Hoje em dia, se faz muito negócio através das redes sociais. Sim. Os influencers digitais estão aí como forma de propaganda, venda de produto e tudo mais. Então, tudo isso precisa de uma regulamentação porque é um novo tempo, é um novo período. A economia funciona de forma diferente, ela chega na casa das pessoas de forma diferente. Como é a prestação desse serviço, né? Como é a entrega desse material, disso que você está comprando ou você está divulgando de forma virtual. Então, é algo que, de fato, precisa muito de uma regulamentação, de um cuidado e de um acompanhamento. Nós ainda estamos num período pós-pandemia. E tudo que veio com isso, de acesso à internet, de ficar salvo na nuvem, de atingir o maior número de pessoas, ela traz implicações, né? Esse próprio podcast, né, que a gente está fazendo aqui hoje, ele tem uma finalidade de atingir muito mais número de pessoas, para que mais pessoas fiquem informadas. Sim. Diferente de antigamente, que você precisaria reunir todo mundo numa sala para poder conversar. Hoje não funciona assim. E o que eu espero, até para que a gente possa concluir, é que os nossos legisladores estejam acompanhando essa situação também, para que possa incluir tudo isso na reforma tributária e adequando as normas e adequando os julgamentos proferidos, tanto pelo CARF como pela Receita Federal, para que isso traga maior segurança, transparência e tanto os advogados, contadores, como os contribuintes saibam como se portar diante dessas novas tecnologias. Thaís, Mirela, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa para a gente poder finalizar? Eu gostaria somente de agradecer mais uma vez. Foi um prazer poder conversar sobre esse tema com vocês. Espero poder voltar daqui a um tempo, até com mais profissionais, para a gente pensar junto esse tema, para entender o que pode ser regulamentado aí. E espero voltar em breve para poder conversar com vocês. Foi um prazer muito grande e eu gostaria de agradecer. Também foi um prazer imenso. É um assunto atual, mas que ainda vai ter muitos desenrolares, né? Então, eu espero que haja a regulamentação certa, a tributação correta, que não gere tantos problemas assim para os contribuintes de forma futura, né? Eu agradeço a presença de vocês. Estamos encerrando hoje, mas nos acompanhem em nossas mídias sociais. Os nossos podcasts estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Até o próximo.